Fica ruim para vocês eu estar em dois lugares? Vocês estão me ouvindo? Sim, pro. Não, Tô fica ouvindo. ruim eu ficar em dois lugares? Tá com eco? Não, que tá normal. Ah, então tá. Porque aí eu consigo gravar pro pessoal que não veio, né? Engraçado que para mim aqui, eu tô aparecendo nos dois vídeos, no computador e no celular, gente. Que loucura, né? Bom, mas enfim, vamos continuar, né? Então, eu estava falando do método montessoriano. Então, assim, é um método que foca bastante na educação infantil. As escolas montessorianas, vocês provavelmente, quando começarem a fazer estágio, vão conhecer. São escolas que adaptam tudo para o tamanho da criança, o banheiro é tudo pequenininho, talvez vocês já conheçam. As mesas são pequenininhas, porque a Montessori acredita que tudo precisa estar adaptado à realidade da criança. Se vocês não ouviram falar, vocês vão conhecer a material dourado, que é um material baseado na teoria montessoriana. O método Montessori é um método que valoriza muito a participação, a interação, a autonomia da criança, tá? A Montessori, ela se baseia numa teoria que a gente vai discutir lá no quinto semestre, chamada teoria rogeriana, de um psicólogo americano chamado Carl Rogers. Os dois eram contemporâneos, né? Mas ela se baseava muito na teoria rogeriana, o qual dizia que a criança, primeiro ele era um psicólogo clínico, depois isso passou a ser utilizado na escola, porque ele tornou-se professor universitário, e ele acreditava que o aluno tem que ser protagonista do seu processo. E é por isso que eu coloco vocês para trabalhar, né? Porque eu sou rogeriana. Eu sei que os alunos muitas vezes não gostam muito, então eu digo para vocês, tem que pesquisar, porque se a gente passa tudo pronto, fica fácil para vocês, e nós temos a sensação, e eu posso falar por experiência, porque eu tive professores tradicionais que passavam tudo pronto e eu achava maravilhoso, né? Eu achava que eu estava aprendendo. Só que quando eu saí da faculdade, eu percebi que tudo aquilo que eu recebia prontinho, eu não sabia muito. Eu sabia, não é que eu não sabia nada. Eu sabia, mas eu tinha que estudar mais, porque eu recebi muito pronto. Então, muita coisa eu tinha decorado, memorizado, e outras coisas eu não tinha me aprofundado. E aquelas coisas que naquela época, em 1900 e nada, eu tinha tido professores maravilhosos que tinham me feito pesquisar, trabalhar, investigar, que sem me dizer, é Carl Rogers mesmo, viu, Lili? Isso aí. É, sem me dizer que eles estavam sendo piagetianos, mas como eu aprendi a Piaget lá, eu aprendi a Carl Rogers, eu aprendi a Freud, que também defende a autonomia, a autodireção, o que a Montessori defende, estavam trabalhando isso em mim. Sem me dizer que estavam querendo trabalhar isso em mim como psicóloga, né, como psicóloga clínica, como psicóloga escolar, estavam desenvolvendo isso em mim. Isso foi muito bom, porque me ajudou a ser uma psicóloga pesquisadora, ser uma psicóloga clínica sem medo, né? Ser uma psicóloga clínica com vontade de pesquisar, de investigar. Então, acho que as meninas exploraram bem o que o professor Taranto trouxe aqui da Montessori. Eu só queria destacar que é fundamental vocês compreenderem que todos esses teóricos são teóricos muito importantes e vocês vão revisitarem em outros momentos aí. Então, não fiquem com a sensação
quando, por exemplo, chegar no semestre que vem, está lá no programa do professor Rafael, né? Por exemplo, apareceu o nome Montessori, mas a gente já viu. Então, vocês vê Montessori no primeiro semestre, vê Montessori no segundo semestre, vê Montessori. Só que como é que a gente chama isso na academia? Vocês estarão vendo Montessori em perspectivas diferentes. Então, no primeiro semestre, na perspectiva X, no segundo semestre, na perspectiva didática metodológica, que é aqui em metodologia, no terceiro semestre, na perspectiva do fundamentos da matemática, né? E na perspectiva desenvolvimentista, no quarto semestre, na perspectiva didática novamente, do conhecimento didático, no quinto semestre, na perspectiva da aprendizagem. E o que significa isso? Significa olhar aquela estudiosa com um olhar diferente, num ângulo dela, né? Por que eu estou explicando isso? Porque eu vejo os alunos às vezes falarem assim, mas a gente já viu isso. Então, não se enganem, gente. Não se enganem, porque é ilusão você achar que já aprendeu tudo a respeito daquilo. Não se enganem, porque isso não é verdade, tá? No quinto semestre, isso costuma acontecer muito. Deixa eu ver se o pessoal do... o pessoal do WhatsApp não está falando nada, não? Pensei que eles estariam falando alguma coisa. Deixa eu dar uma mensagem aqui. Então, não se iludam, não, porque eu já peguei aluno no quinto semestre e falei assim, nossa, mas a gente já viu tanto Piaget. Eu falei, que bom. Todo mundo sabe explicar isso? Como? Então você não viu tudo de Piaget. Todo mundo sabe explicar animismo? Então você não viu tudo de Piaget. Você deve ter ouvido falar disso, mas não sabe explicar. Porque o Piaget, assim como Vygotsky, assim como Vallon, assim como Pestalozzi, assim como Dill, assim como Montessori, são teóricos muito intensos e muito extensos. A gente pode estudar aí no mestrado, no doutorado, nós nunca vamos conseguir estudar tudo deles, porque eles são muito, muito grandes, né? A gente precisa estudar mais coisas. Do construtivismo, eu queria desmistificar aquela história, né? Como eu disse aí no WhatsApp. Quando vocês ouvirem um professor falando que o Piaget, teoria baseada nos tecidos, vocês só ouçam com educação e deixem quieto, né? Não vão desmentir o professor, né? Para não passar vergonha, igual eu vi uma pessoa fazendo isso ontem numa situação. Porque isso não é verdade, gente. Alguém escreveu isso em algum lugar um dia e isso se espalhou. Então, eu queria aproveitar o gancho aí para falar a respeito de uma outra coisa que as meninas falaram aí, que não está no texto, mas que eu considero muito importante e por isso que eu quero falar. Então, o construtivismo aqui no texto do professor Taranto está pouquissimamente abordado. Mas o grupo foi muito feliz de pesquisar mais. Foi muito feliz. Eu, se fosse aluno, eu transcreveria tudo que elas colocaram no áudio, porque elas foram muito felizes de aprofundar a pesquisa e colocar mais coisas. Tudo que elas falaram, isso que elas falaram é 1% do que é a teoria piagetiana. Tem muito mais coisas e, obviamente, não seria o momento da gente aprofundar, que nós precisaríamos aí de muitas aulas para fazer isso. Não é o objetivo, não. O objetivo aqui é vocês terem uma ideia do que é Piaget, porque vocês estão tendo uma ideia também em psicologia e também em outros componentes. Vocês viram aí que eu faço interdisciplinaridade comigo mesma, já na matéria do componente de amanhã. Então, eu faço inter aí comigo mesma, assim como vocês devem estar vendo em outros componentes, né? Adaptação, acomodação, assimilação, talvez tenha aprendido alguma coisa de animismo, realismo, e outras coisinhas mais, equilibração majorante, e por aí vai, tá? Porque é um teórico que a gente vai estudando aos pouquinhos, em doses
homeopáticas pela grandiosidade dele. Já viram também que eu sou fã de Piaget, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Nenhuma perguntinha, gente, por enquanto? Acho que estamos na aula só nós mesmos, tá? Porque ninguém no link, ninguém no WhatsApp respondeu, então vou continuar aqui só entre nós, né? Acho que o pessoal ouviu lá que eu estou gravando, e aí, né? Ai, que estranho. Vixe, não estou entendendo esse meu computador, deixa pra lá. Tudo bem, gente? Nenhuma pergunta? Tudo bem até aqui? Tudo Tudo bem, Pro. certo. E tinha uma coisa que eu queria falar, agora eu esqueci o que é. Enquanto vocês estavam falando... Ué, vocês falaram de construtivismo... Eu me perdi aqui. Alguém falou alguma coisa de projetos, não falou? Poxa, Montessori e construtivismo. Ah, não, acho que foi no grupo anterior, eu anotei aqui. Acho que foi algum grupo anterior. E eu anotei aqui. Acho que foi o grupo anterior, que falou um pouquinho de projetos, né? E eu queria falar um pouquinho de projetos. Por quê, gente? Eu queria falar um pouquinho de projetos. Projetos é um tema que, na verdade, ele é assim, ele é um método de pesquisa que vocês vão aprender aí ao longo do curso todo. Ele é um método de trabalho acadêmico. Vocês devem ter desenvolvido o semestre passado. Vocês tinham aula de manhã com o professor Newton ou com o professor Binja? De História da Educação. Binja. Ah, então, vocês devem ter desenvolvido um trabalho com o professor Binja de pesquisa, não foi uma coisa assim? Uma coisa fora do componente? Acho que foi a PS só. Isso, né? E o que é PS? O que significa? Trabalho prático, não é? Pesquisar, Isso. o que a gente fez foi pesquisar sobre como funciona a escola através do PPP, né? O Projeto Político Pedagógico. Foi isso que a gente fez com o Binja no semestre passado. Isso, exatamente. Então, por quê? Antigamente, deixa eu contextualizar, né? Reforçar o contexto, né, que o professor Binja e o professor Newton à noite devem ter colocado para os alunos. Todo professor, lembra que eu expliquei para vocês que todo professor tem que alfabetizá-los na metodologia científica? Né? Então, aqui eu já vou falar a respeito da apresentação. Para apresentar um trabalho, vocês devem colocar assim. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui. Quando a gente entregar um texto para vocês, e eu acho que eu não fiz isso, porque no presencial eu coloco esse texto lá na Xerox, né? Mas aqui a gente teve que escanear, eu estava sem o texto, eu dependi de uma aluna do 7º semestre arrumar as folhas todas soltas para mim. Eu não sei se acho que foi a Lili que fez o favor de juntar num arquivo só, não foi, Lili? Acho que foi. Foi, Né? sim. Fez o grande favor, porque eu estava sem o livro. Normalmente eu pego o livro na Xerox e coloco aqui na página anterior referência. Aí eu coloco nas normas da BNT, Taranto, vírgula, já nas normas da BNT, o Taranto em letra maiúscula, vírgula, Bruno, o nome do livro em negrito, eu geralmente faço digitado e colo. Para quê? Para vocês já irem aprendendo como faz uma referência. Eu colo aqui e eu deixo na Xerox. Isso eu fazia antigamente, agora eu escaneio. Eu faço, colo aqui, escaneio e mando para a sala. Mas eu deixo na Xerox também. Nas normas da BNT, para o aluno, para vocês pegarem já nas normas da BNT. Por quê? Se eu pedir um trabalho escrito e vocês fizeram um resumo disso aqui, lá no final,
vocês têm que colocar isso aqui. Agora eu já estou saindo um pouco do conteúdo nosso, mas eu ainda vou voltar. Estou explicando isso porque eu preciso disso para explicar o que eu vou explicar, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu tenho que colocar isso aqui. Eu não fiz isso esse semestre porque foi um pouco tumultuado, né? Até conseguir o instrumento foi tumultuado, atrasou um pouco, etc. Então, eu normalmente faço isso aqui, deixo digitadinho, para vocês receberem já nas normas da BNT. Porque se eu pedir um resumo, vocês têm que entregar um resumo, e lá no final do resumo, vocês têm que entregar a referência de onde vocês fizeram o resumo, a resenha, o trabalho didático. E aí vocês vão citar aqui o professor Bruno Taranto, mas os outros lugares onde vocês pesquisaram. Vamos supor que eu tivesse pedido isso como eu pedi no caso em psicologia, lembra? Tudo certo até aqui? Estou falando linguagem normal? Entendível? Sim, Pro, a gente tá também já, Familiarizado com isso? Não, o professor Bin já também está cobrando isso, a professora Velasco também já está dando uma explicada, a gente está aprendendo, né? Porque igual você está falando, se cada professor fala um pouquinho, a gente vai aprendendo mais. Isso, a gente vai perfeito. aprendendo com um pouquinho com cada um, mas está dando para entender sim. Tá, perfeito. Então, o que vocês têm que observar? Aí, quando eu falo da chapinha de chuveiro, não é por acaso, é brincando, mas não é por acaso. O que vocês têm que aprender a observar? No decorrer do texto, e sabe por que eu falo isso? Porque tem aluno que chega no 8º semestre e não sabe fazer isso, gente. Como é que as coisas estão escritas, né? Como é que as coisas estão citadas no texto, como é que o autor, que linguagem ele usa, como é que ele escreve, que palavras ele utiliza, ok? Então, vocês têm que se familiarizarem e meio que se espelharem nesse autor. A linguagem que nós utilizamos é assim, à luz de quais teóricos vocês estão caminhando, né? Então, lá na frente, quando vocês estiverem mais chiques, as primas, os primos de vocês vão tudo falar assim, ai, vocês estão muito snobs. Ontem eu assisti... Alguém assistiu Roda Viva ontem? Não, né? Ficaram assistindo novela, né? Que feio. Assistindo novela? Nada disso. Ontem foi uma professora de filosofia maravilhosa, ontem no Roda Viva, e ela falava assim, então, nós negros, né? Nós negros, nós devemos pensar nas pessoas escravizadas. Olha a linguagem dela, ela não fala nos escravos, ela fala pessoas escravizadas. Nós negros devemos pensar nas pessoas escravizadas como pessoas que passaram pelos bisavós, pelos tataravós, pelos avós. Eu, por exemplo, a minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todas elas foram empregadas domésticas. E não é que eu tenho vergonha, mas como diz Marx, olha que chique ela, tá falando do Karl Marx, gente, parece que ela é amiga, assim, do Karl Marx, ó. Então, vocês têm que falar assim, ó, tô brincando, gente, mas estou exagerando para vocês, né, saberem mais ou menos. Vocês têm que falar assim aqui na aula. Como diz o professor Taranto, eu tô exagerando, mas eu espero que vocês um dia cheguem a isso sim, né? Deixa eu apagar um babaca que tá ligando aqui, que é vendedor de alguma coisa. Como diz o professor Taranto, lá no 4º semestre, eu já espero que vocês estejam falando assim. Como diz o professor Taranto, aqui o construtivismo, né? Nananana. E segundo Santos, em 2008, ele já fala que o construtivismo é isso, isso, isso. Ok? E na escrita, vocês têm que reportar isso também. E por que eu estou reforçando bastante isso? Reforço no 2º semestre. Porque tem aluno que chega no 8º, tem que fazer artigo científico e não sabe fazer. Não sabe colocar no papel aquilo que ele deveria saber pensar e colocar no papel. E por que mais que eu estou falando isso? Porque vocês têm que ensinar os seus anjinhos quando vocês estiverem lá na sala de aula a pensarem assim.
e a escreverem assim. Porque a criança, quando ela chega na escola, ela não sabe que o que ela pensa pode ser escrito. Quem que vai ensinar para ela que Danone é uma coisa que ela pensa pode ser escrito Danone? Você. Entendeu? Então, você vai ensinar para ela o D de Denise, o D de Didi, Didi Mocó, Sonrisel, né? O D de diferente, o Do de Dodó, que é o nome do cachorrinho dele, é o D de Danone, né? O N de navio é o Na do Danone. E aí ele vai entender que aquele Danone que ele gosta tanto pode ser escrito. Você que vai ensiná-lo a pensar isto, né? Então é importante vocês aprenderem que pensar é uma forma da criança existir. Ela vai descobrir que pensar é uma forma dela existir, porque o pensamento e a escrita tem a ver com ela ser gente. Do mesmo jeito que o papai escreve um monte de coisa importante no trabalho dele, a mamãe também, a Pro também, ele também está se tornando uma pessoa na medida em que ele está aprendendo a escrever e a ler. Ok? E aí, eu queria falar um pouquinho de projetos. Por quê? Porque aqui o professor Taranto fala pouco de projetos, e projetos é um método muito importante, que a gente utiliza, assim, eu tenho uma criança que não está aprendendo a escrever, eu posso, na medida em que eu sou uma pesquisadora, desenvolver um projeto com ela. Um projeto que envolva ela e outras crianças, ou todas as outras crianças que estão com dificuldade em ler e escrever, ou as crianças que estão com dificuldade em ler, ou as crianças que estão com dificuldade em escrever. E aí eu crio qualquer projeto que eu quiser. E alguém disse, né, dentre vocês que apresentaram, que o projeto envolve várias etapas, envolve mesmo. Desde a avaliação diagnóstica, quando eu sinto que tem uma necessidade surgindo na sala de aula, até os momentos mais longínquos, até onde eu posso imaginar, e ele deve ser usado a partir de uma necessidade. E pode ser qualquer necessidade, desde uma necessidade acadêmica, né? Pode ser para uma necessidade que você está sentindo de uma criança que não interage, pode ser uma necessidade de uma criança que não se socializa, pode ser uma necessidade de uma criança que não que está apresentando um problema afetivo. Tudo você pode criar um método que pode ser construtivista, pode ser independente, pode ser montessoriano, pode ser... O projeto pode ser de qualquer ordem. Aí você, que domina alguns métodos, é quem vai escolher qual é o método do projeto que você vai desenvolver. Tá? Se é um método que você vai envolver várias crianças, que você vai trabalhar só com ela, se é um método que você vai envolver pais, se é um método que você vai, por exemplo, criar um momento de lazer para construir pipas juntos, se é um método que envolve brincadeiras, se é um método que você vai utilizar o próprio conteúdo, se é um método que você vai levá-los para a biblioteca. Alguém citou hoje, se eu não me engano, que não envolve simplesmente ir ao zoológico ou ir ao museu. Então, eu tenho que despertar nessa criança o gosto pelas artes. Então, não é só ir ao museu, é eu começar a trabalhar antes, na sala de aula, a apreciação de uma pintura, a apreciação de uma escultura, eu colocar aquelas crianças na mais tenra idade, observando uma pintura, assistindo um filme sobre uma escultura, passando um filme sobre artes, levando-as na biblioteca para ver um livro, explicando o que é artes, quem foi Van Gogh, né? Como ele era quando era criança. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Esse envolve estudo em louco? Isso. Aí eu escolho qualquer método, estudo em loco, né? Se eu quero ensinar matemática, vamos supor que eu descobri, só para dar outro exemplo, né? Sair da arte. Vou pegar justamente a sua fala, olha que bacana.
E olha como você tem que ser um professor que estudou, que interagiu, que aprendeu, que esteve na aula. De repente eu estou ensinando subtração e eu começo a perceber que as crianças estão com dificuldades. Eu ensinei adição, foi fácil, eles aprenderam fácil, mas subtração está difícil, eles não estão aprendendo. E aí eu já tentei de tudo, né? Eu já tentei colocar figurinha, tirar, quem perde figurinha com quantas ficas, e não está funcionando. Já fui para as contas mesmo, já fui para as tampinhas. Aí eu resolvo, eu sou uma professora construtivista. Quem falou do construtivismo? Da criança fazer, da criança operacionalizar, da criança participar, da criança construir. Então, gente, o construtivismo, o Piaget, quem falou do construtivismo, o grupo que falou do construtivismo foi o grupo 7, brilhantemente falou que os piagetianos, e eu já falei isso em psicologia, eu estou fazendo interdisciplinaridade comigo mesma aqui, e provavelmente com outros professores de vocês. O Piaget, os construtivistas que vocês vão aprender aí comigo e com os professores, os construtivistas brasileiros mais famosos são professor Iris de la Taille, professor Islino de Macedo, Lauro, e por aí vai. Vários outros, né? Mas esses são os 3 mais famosos. Eles não gostam que a gente fala teoria piagetiana, teoria construtivista, porque eles falam que o Piaget ele não construiu uma teoria. O Piaget, eles gostam mais do Piaget como um filósofo, na vertente filosófica. O que é verdade? O Piaget era um pensador, era um estudioso, ele gostava de discutir assim, olhar para uma criança e pensar, e analisar, identificar. Ele não gostava de ficar construindo teoria, porque ele achava que construir teoria era engessar a criança num modelo. Ele gostava assim, essa criança aprende assim, assim, assado, esses aprendem assim, ó, eles vão mudando assim. Ele gostava de identificar e analisar. Ele tinha um senão com estrutura teórica. Então, os piagetianos, eles não gostam de que a gente diga que o Piaget construiu uma teoria. Mas vocês vão encontrar isso em vários livros de pedagogia, escrito teoria piagetiana, teoria construtivista, tá? E nós não vamos brigar por causa disso. Os psicólogos não usam teoria piagetiana. Mas como eu sou pedagoga e psicóloga, então eu não brigo com ninguém, nem com os psicólogos, nem com os psicopedagogos, nem com os pedagogos, tá bom? E a gente não entra no mérito, deixa cada um no seu canto, sem brigar e sem entrar em confronto, sem entrar em enfrentamento, tá? Deixa cada um com os seus princípios teóricos aí, ok? Só não aceito a gente falar que foi baseado nos 3 filhos. Isso aí eu brigo, aí eu viro uma fera, tá? Foi baseado em muitos estudos. Piaget viajou o mundo inteiro, inclusive esteve no Brasil. O Instituto Jean Piaget existe em Genebra ainda. Eu tive professor no mestrado que fez pós-doutorado com Piaget lá no Instituto Jean Piaget em Genebra. Então foi baseado assim em milhares de crianças do mundo inteiro que o Piaget construiu todas as suas teorias e seus livros, ok? Acreditem em mim. Então, um projeto, vou pensar aqui no projeto em loco, baseado na pergunta. E isso que nós estamos fazendo aqui é piagetiano, porque o Piaget acredita nesse princípio da troca de experiências. Ela foi observando e ouvindo o que eu estava falando e foi lá numa outra teoria e trouxe a teoria e fez a pergunta. Isso também é socrático. Já aprenderam Sócrates, certo? Lembra que na semana passada alguém me falou alguma coisa da maiêutica? Lembram? Foi você, Lili que fala. É Lili que sempre fala da maiêutica. Ela é socrática. Então, eu também sou. Cadê Lili? Lili tá aí? Tá. Eu também aqui. Sou fãzona de Sócrates. Vocês vão me ouvir falar bastante disso. Tem um teórico
que a gente estuda no quinto semestre, e que a gente falou um pouquinho lá no capítulo 8, que foi o Brunner, que ele fala da aprendizagem em espiral, lembra que a gente falou no capítulo 8? Ele também fala, no quinto semestre a gente vai falar disso. Ele fala que o professor tem que se esforçar para ensinar e a criança tem que se esforçar para aprender. Agora, é um esforço físico, de bíceps? Não, é um esforço mental. Da criança ficar assim, ah, meu Deus, o que esse professor está falando? Não estou entendendo nada. Peraí. Professor, peraí. Isso que você falou é isso? Aí o professor vai falar, pensa assim, ele não vai responder para você. Sócrates não responderia. Sócrates diria assim, quais alternativas que você imagina? Porque Sócrates valoriza a imaginação. Aí você pensa de, tem essa e essa. Qual você acha que é a mais viável e a menos viável? Eu acho que essa é a menos viável, essa é mais ou menos, essa é mais viável. Por que você acha essa menos viável? Quer dizer, aquilo que Sócrates responderia em 2 segundos, Sócrates levaria 1 hora para discutir com você. Né? Essa é menos viável por causa disso. 20 minutos para responder isso. Essa é mais ou menos por causa disso, essa é mais viável. Então, no final das contas, lembra na aula passada em psicologia que eu falei de obliteração? Alguém marcou essa palavrinha? Lembra que eu falei? Que é do Brunner? Alguém falou em Brunner na aula passada, né? Desculpe, em Ausubel. Lembra que alguém falou em Ausubel na aula passada? Em psicologia? Bom, também se não lembrar não tem problema, tá? A gente vai estudar isso melhor. Obliterar é concluir, é resumir. Mas não é um resumir simplesmente. É um resumir depois de passar por tudo isso. Né? Depois de passar por tudo. Entendi. Então é essa aqui mesmo. É o que vocês vão ter que fazer numa prova de concurso. Né? Então, você vai ler aquela questão enorme. Alguém já pegou uma prova de concurso? Aquelas questões enormes, né? Aí você pega a alternativa A, mais ou menos. Acho que pode ser essa. Aí você coloca lá um sinal, mais ou menos, pode ser essa por causa disso. A B. Não, essa não é. Essa não é de jeito nenhum. A C. Ixi, parece que mais essa do que a A. A D. Pronto, Nossa. isso nas provas EAD, gente. As provas EAD tem perguntas ENAD. Isso! Exatamente. Aí você faz, aí você chega na E, você ficou mais confuso que tudo. Bom, eu vou voltar agora. Bom, tem mais chance de ser a D do que a C. Então, por causa disso. Aí você elimina. A C não é não, porque tem isso aqui, tem mais chance de ser a D. Quando você faz isso, você gasta um tempão. Por isso que as provas de concurso têm 5 horas. Aí você chega na alternativa correta. O que você fez? Você identificou, você analisou, você intuiu, você usou pensamento intuitivo. Tudo que você está aprendendo em filosofia, você racionalizou, você intuiu, até você chegar a deduzir, abduzir, né? Abduzir e obliterar. Não, essa aqui, tenho certeza. Ainda assim, você pode errar. Mas a chance de você errar, se você estudou, né? Se você estiver usando só o ensaio e erro, aí eu acho que é essa, aí não vale. Né? Porque você está baseado só na sua memória, aí é fraco o negócio. Mas se você estiver usando conhecimento que você adquiriu estudando, aí você tem uma grande chance de acertar. Uma grande chance de acertar. E quando eu digo estudado, não é você ter que se matado para decorar, é estudado mesmo, daquele jeitinho que se deve estudar. Então aí o projeto tem sentido. O que o professor deve fazer? Nossa, eu já tentei todas as alternativas, todos os métodos que eu aprendi lá em didática, em metodologia da matemática, professor Rafael, com o professor Newton, e no 5º semestre em Fundamentos da Matemática, e etc. Na pós-graduação, bom, então agora eu vou usar a minha intuição, a minha inteligência intuitiva, a minha inteligência interpessoal, intrapessoal, que eu aprendi lá em psicologia no 5º semestre. E vou levar essa criançada para a feira. Vou fazer um projeto, vou mandar para a diretora, para a coordenadora pedagógica, para os pais, e vou levar eles na feira,
para eles observarem os adultos fazendo cálculo mental. Uma senhorinha, e vou passar todas as instruções antes. Olha, você vai observar a senhorinha e vai investigar. Você vai com a educação investigar. Bom dia, senhora, como é que a senhora calcula? Ah, eu calculo, eu dei R$10. A minha banana foi 9, minha banana foi R$1, ele tem que devolver 9. Mas como é que a senhora calcula? A senhora não tem máquina nem papel. Percebeu? Então você vai em loco e a criança vai vivenciar a experiência. Aí depois você vai, num outro dia na feira, ou no mesmo dia, como você queira, e falar para a criança, agora você vai experimentar. Vamos ver como é que você se sai. Tenta fazer e você não precisa acertar. Então você vai em loco, ou no outro dia, deixar a criança experimentar na sala de aula, brincar de dinheirinho, né? Fazer dinheirinho, brincar de dinheirinho para experimentar e depois ir na feira de verdade. E comprar banana, e depois nós vamos fazer uma salada de frutas na sala, com autorização dos pais e tudo mais. Vocês vão ver como as crianças vão se interessar por aprender matemática. Sabe por quê? Em casa, eles vão ganhar com o dinheirinho. Eu dou R$10, compro banana, tal. Eles vão ensaiar com dinheirinho para poder ir na feira, porque a expectativa de ir na feira é maior do que a desmotivação de não aprender matemática. Entenderam o que eu estou falando? Como um projeto, às vezes, é motivador para superar a dificuldade de aprendizagem? Ok? Sim, prof. E isso envolve o quê? Eu estudar um projeto, eu ir na internet e digitar no Google. Vocês sabem fazer pesquisa na internet? Lembra que eu ensinei? Que palavrinha eu tenho que digitar? Quem lembra? Em psicologia eu passei, não passei? Dissertacal? Isso. Então eu vou digitar dissertacal. Deixa eu ver se eu digitei certo. Dissertacal. Asterisco. Projeto. Asterisco. Matemática. Pode ser tudo sem acento. Asterisco. Subtração. Ou só matemática. Aí vou lá. Eu vou achar vários projetos de professores que fizeram pesquisas com crianças, aí eu coloco lá infantil, crianças, na educação infantil, como eu quiser. Tá? Ou então eu pergunto ao professor Rafael, professor Nilton, que sou professor de matemática, né? Pro, como é que eu acho? Ok? Mas eu vou achar... Oi. Eu dei uma pesquisada, é bastante artigos, né? É bem muitos, né? Muitos. Vocês vão achar de criancinhas piquititicas, de 3 aninhos, lá na escola Regia Emília, lembra que eu passei o vídeo? Na escola Regia Emília, criancinha de 3, 4 aninhos aprendendo, assim, coisa mais fofa do mundo. Aprendendo ir na feira, ou com dinheirinho falso em casa, de mentira, né? Falso não, de mentirinha, na escola aprendendo a comprar banana, comprar alface, comprar lentilha, porque na Regia Emília não tem doce, eles não compram doce, não. Eles compram só coisas naturais e saudáveis para as crianças, né? Então eles vão estar comprando lentilha, ervilha, essas coisas, né? Vocês vão achar milhares de projetos. No Brasil também, inclusive. No Brasil, muitas escolas. A Escola da Vila em São Paulo, que a gente um dia tem que visitar logo que acabou a pandemia. Uma outra escola em Cotia. A Escola do Sacomã, que eu nunca lembro o nome, mas que um dia eu vou lembrar. Enfim, tem muitas escolas boas que a gente pode visitar. E vocês vão fazer um projeto em loco, né? Se eu quero desenvolver nessa minha criança o gosto pela arte, eu não tenho dinheiro, eu trabalho numa escola pública, os pais não deixam, a gente não tem dinheiro nem para o ônibus, tá bom? Então vamos com o ônibus público, eu chamo mamãe para ajudar, né? Mamãe, irmãos mais velhos, eu chamo os alunos do ensino médio dessa escola, peço para a professora, cada criança vai com um aluno do ensino médio, que eu treino antes e tal, e vamos com o ônibus público mesmo, eles vão adorar fotografar a vila, eu ensino geografia, ensino ciências, tem criança que nunca andou de ônibus, vai andar pela primeira vez, vai andar de trem, ainda mais em Mauá, em Ribeirão, eles vão adorar,
viajar, andar de ônibus, de trem. E vamos no Museu de Mauá, vamos no Museu de Ribeirão, vamos no Rio Grande da Serra, que é uma cidadezinha desse tamanho, deliciosa de andar. Vamos em Paranapiacaba, vamos na Gruta Santa Luzia, eles vão aprender geografia, ciências. Então, gente, didática é uma matéria fantástica, porque dá para você explorar tudo que vocês imaginar. Por que dá para eu trabalhar em interdisciplinaridade? Porque depois eu digo assim, gente, observem assim, contem quantas árvores vocês passaram. Só por contar, de brincadeira. Vocês não vão fazer as crianças ficarem ali matematicalizando. É de brincadeira, né? Porque você tem que entender qual é o seu objetivo. O seu objetivo é eles aprenderem ciências? Então, vamos... Essa árvore é diferente daquela? Por quê? Se eu for na gruta ali no Gapituba, tem coisas interessantes, tem plaquinhas, pelo menos no tempo que eu ia tinha, hoje eu não sei, né? Vamos supor que a gente acabou a pandemia, a gente foi no Guapituba. Tem coisas interessantes para ver, para anotar. Se eu estiver aprendendo ciências, vou levar coisas para medir. Se eu estiver aprendendo matemática, o que eu estou medindo? Né? Quais são... É metro que eu quero ensinar? É decímetro, é centímetro, é decâmetro? Que idade essas crianças têm? Depois eu vou pedir para elas escreverem experiências pessoais. Se eu quero desenvolver a afetividade, o que você sentiu? O que você pensa da sua cidade? Quais são os sentimentos que você tem pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu parque? Você já conhecia o seu parque? Você já conhecia o Guapituba? Você já conhecia a Gruta Santa Luzia? Você já conhecia o museu da sua cidade? Você já conhecia o hino da sua cidade? Você já conhecia, você sabe cantar o hino da sua cidade? Você conhece a letra? O que a letra te diz? A criança vai escrever uma história, vai escrever uma redação, você está trabalhando afetividade, habilidades socioafetivas. Então, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Vocês conseguem entender a beleza disso tudo? E quanto você está trabalhando a habilidade da escrita, da leitura, das emoções, da didática, de quantos métodos conjuntos você está trabalhando ao mesmo tempo, quanto você está fazendo inter-relação entre vários métodos, né? A Montessori e a autonomia da criança, a responsabilidade dela por ela pensar no meio ambiente. O que vocês observaram de ruim? Tinha copinho jogado no chão. Tinha lixeira para jogar? Tinha. Por que será que as pessoas não jogam? Eles vão falar. Porque elas não foram educadas? Porque alguém não ensinou? E vocês já aprenderam? Nós já aprendemos. Que suja o meio ambiente, que estraga o planeta. Percebem a importância de trabalhar essa consciência desde mais tenridade, desde muito pequenininha? Né? Desde bebê, né? Desde que ela começa a andar e falar e pensar, você já está trabalhando isso. Uma didática que você já insere nos costumes dela, como diz o nosso amigo, os nossos amigos filósofos, né? Eu já ia falar que vocês aprenderam, nossos amigos filósofos, você já vai desenvolvendo hábitos saudáveis nela, né? Você já vai desenvolvendo uma consciência habitual que vai para o inconsciente dela e daqui a pouco elas fazem sem pensar, né? Sem precisar pensar, eu preciso fazer assim. Elas já estarão deste jeito, elas já serão essas pessoas. Né? Com 3 aninhos elas vão cobrar uma pessoa na rua. Ou então nem vão cobrar, porque serão tão educadas que alguém jogar um copinho, elas vão pegar e jogar na lixeira. Ou falar assim, mamãe, guarda aí pra gente jogar no lixo. Porque a forma como a didática como elas estão aprendendo na escola, já está desenvolvendo nela outras formas de pensar e se relacionar com o mundo. Se você falar para ela no tempo dos escravos, elas vão aprender a falar no tempo dos escravos, como disse a professora ontem no Roda Viva. Agora, se você falar as pessoas escravizadas, elas vão aprender a falar pessoas escravizadas. Né? Elas vão desenvolvendo essa linguagem conforme elas vão vivendo, experienciando essa linguagem, na própria vivência delas,
nas próprias experiências delas, elas vão experimentando isso e desenvolvendo isso muito intensamente. E é por isso que o projeto é importante. Agora, o projeto é fácil de desenvolver? Não. E é por isso que muitos professores não desenvolvem. Implica em você estudar o projeto, pesquisar, né? Apresentar o projeto para a direção. E apresentar é simples? Não, você tem que escrever o projeto, você tem que apresentar o projeto. A direção, se não for uma direção atualizada, vai te questionar, você está fazendo isso baseado em quê? Né? Baseado em você só? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não, estou fazendo isso baseado nos conhecimentos que eu pesquisei. Eu estou nova aqui na escola, não conheço comunidade, mas eu tenho uma bagagem. Bom, você acabou de se formar, mas eu tenho uma bagagem na faculdade, eu aprendi. E eu sei que dá certo, porque eu estudei, já desenvolvi na faculdade projetos, e eu queria... Ah, mas meus filhos serão cobaias? Não, não serão cobaias. Eu vou desenvolver um projeto porque eu conheço, eu já li vários projetos. Você apresenta o projeto para a direção, para os pais. Olha, essa professora já desenvolveu esse projeto no Rio Grande do Sul, essa outra desenvolveu aqui em Mauá mesmo, deu certo, nós podemos ir lá na escola dela conhecer o projeto, antes de desenvolver o nosso. Ela contextualizou, ela pegou esse projeto da Europa, do Rio Grande do Sul, e ela ajustou aqui para a realidade da escola aqui na Santa Cecília, ou na Vila não sei qual aqui em Santo André, ou na Vila não sei qual. Ela foi na feira, ou ela foi no mercado e desenvolveu. Ah, mas não tem perigo, as crianças não vão se perder? Não, a gente vai tomar todos os cuidados de segurança. Ou então a gente vai só com meia sala, com 5 crianças, na outra semana a gente vai com mais 5 crianças, né? Eu vou junto e deixo uma substituta aqui tomando conta. A gente vê como é que a gente vai com as crianças que são mais obedientes, eu sei lá, a gente nem pode usar esse termo, né? A gente vai só com 5 crianças, depois a gente vê como é que dá certo e orienta as crianças. Eu preciso ter o meu objetivo bem claro, eu quero ensinar para as crianças a matemática na prática, para ver como é que eles respondem direitinho, para ver se eles têm uma experiência mais clara, mais objetiva. Eu quero ver se eles vendo outras crianças mais velhas. Eu trabalho com 4º ano, ou com o 3º, ou com o 2º, que estou ensinando subtração. Eu posso levar as crianças do 5º ano junto, para ver eles observando as crianças de 5º ano, ver se eles respondem melhor. Eu tenho que apresentar um problema, né, de pesquisa. Tem todas as etapas. Vocês aprenderam a fazer projeto já? Não, né? Não aprenderam ainda não, né? Bom, ainda não. Ah, tá. Então, num determinado momento, eu vou ensinar vocês. Tem todas as etapas, apesar de que vocês vão aprender a fazer isso no semestre que vem, em metodologia do trabalho acadêmico, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu passo as etapas e uma hora a gente discute direitinho, que aí vocês já vão para o 3º semestre um pouquinho mais preparados, né? Porque é uma coisa assim, não é difícil de aprender, mas é uma coisa assim meio chatinha, porque é muito cheio de detalhe, né? Tem que apresentar o projeto, contextualizar, justificar. São coisas simples, mas é cheio de detalhezinhos. É igual a BNT. Ela não é complicada, mas ela é cheia de detalhezinhos, né? Então, no fim das contas, ela parece complicada, mas não é. Então, assim, você tem que passar tudo isso para você convencer a levar em loco. Ah, para que tem que levar no museu? Para que tem que levar... Uma vez, gente, nós fizemos um projeto na Fama, que até hoje meu coração palpita. Vou resumir para vocês o que foi. Vocês querem que eu conte? Sim. Conta, Pro. Então, foi assim. Nós tínhamos vários grupos de estudo, e eu adoro isso. Eu espero que a gente tenha isso futuramente na Fama de novo. A gente tinha vários grupos de estudo, porque nós tínhamos um hall de professores, eu, professor Newton, mais uns 4, 5 professores que não estão na Fama, infelizmente, que adorávamos pesquisa. E nós temos hoje um grupo de professores que também gostam muito. Mas nós tínhamos vários grupos de estudo, um grupo de alfabetização, um grupo chamado GREPEN, que era de matemática,
um grupo de educadores sociais, enfim, vários grupos. E nós tínhamos um grupo, enfim, nós tínhamos um determinado grupo que fazia um determinado projeto aí de alfabetização, um grupo de interdisciplinaridade. Então, nós fazíamos um projeto sempre no 5º semestre, porque eu dava uma matéria chamada Projeto Interdisciplinar, que não tem mais. Até o semestre passado, tinha essa matéria presencial, e eu dei essa matéria pela última vez, que é Projeto Educacional. E o pessoal do semestre passado fez um trabalho maravilhoso. A gente começou no presencial, que foi em fevereiro, né? Depois fomos para o online. E mesmo assim, as meninas conseguiram fazer um projeto maravilhoso, um trabalho maravilhoso nesse componente, mesmo no online. Mas quando a gente tinha ele presencial, lembra quando teve os 100 anos da imigração japonesa? Aí nós inventamos de fazer a visita de uma sala de uma escola ali do Santa Cecília. Alguém conhece o bairro Santa Cecília? Que é ali, sabe aí onde é os bombeiros? Atravessando esse viaduto dos bombeiros aí de tem uma escola ali no Santa Cecília, que é o Sado Mesawa. Aí nós fomos visitar a escola, e eu e mais 5 professores, e convidamos uma sala para vir visitar um sábado a faculdade e participar de um projeto que a gente chamou Comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. E aí, o 5º semestre ia receber essa sala. Cada grupo do 5º semestre ia fazer uma atividade com um grupo de alunos dessa sala que viria. O projeto era esse, né? Porque a gente tinha várias atividades com esse 5º semestre. Essa era uma atividade dentro desse projeto interdisciplinar, mas vários professores participavam. Porque nesse 5º semestre, eles tinham tudo sobre interdisciplinaridade. Então, eles tinham matemática, língua portuguesa, e etc., psicologia, e etc. Eu dava 2 componentes. Eu dava psicologia e dava projeto interdisciplinar. Então, eles traziam um grupo de EJA e ficavam uma semana inteirinha com uma sala de EJA. À noite, esse 5º semestre, dando aula para a sala de EJA. Então, eles davam aula de matemática, aula de língua portuguesa. Era maravilhoso. Tudo dentro desse projeto interdisciplinar e dando aula dos conteúdos mesmo de EJA. E com criança, a gente fazia outro projeto interdisciplinar. Aí, nesse ano, nós inventamos de fazer os 100 anos de comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. E fomos convidar uma sala para vir. Então, um grupo ia trabalhar numa sala alimentação japonesa. Outro grupo ia trabalhar os jogos, que era sudoku, xadrez humano, sabe aquele xadrez que as pessoas se vestem da peça, né? Um ia ser a rainha, outro ia ser o rei, e as crianças iam aprender xadrez, outro grupo ia aprender pintura japonesa, enfim, para resumir um pouco a história, né? Aí nós fomos lá, falamos com a diretora, eu e os outros 4 professores. Falamos com a diretora, tudo, ela aceitou, achou maravilhoso, fantástico. Deixamos a autorização para os pais autorizarem. Na semana do projeto, na segunda-feira, isso aconteceria num sábado. Na segunda-feira, nós fomos lá buscar a autorização dos pais. Vocês sabem o que a diretora entendeu? Alguém adivinha o que a diretora entendeu? Quem chuta o que a diretora entendeu? Chuta alguém aí, senão não tem graça, gente. Eu não sei, Pro. Não faço ideia do que ele entendeu. A diretora entendeu, gente, que era a escola inteira. Ah! Não uma sala. Meu Deus! Aí sabe o que ela fez? Ela pegou a autorização, xerocou e deu para toda a escola. E diferentemente do que a gente imaginava, a gente deu branco, deu gelo na barriga. A gente esperava, tipo, 30 crianças. Ela falou assim, tá aqui as autorizações. Deu um bolo assim pra gente. Nós ficamos assim, olhamos para a cara da outra. E a coragem de dizer para ela que não era a escola inteira? Olhamos para a cara do outro. Tá bom. Aí ela falou assim, foi um maior sucesso quando a gente falou que eles iam para a fama. Nossa, a gente nunca teve tanta adesão.
Os pais ficaram fantásticos, ficaram maravilhados. Eles podem ir também? A gente encostou a cabeça e falou assim, então, não sei se a gente vai conseguir os pais lá, caber todos os pais, né? Porque quantas crianças tem, mais ou menos? Ela falou, acho que tem umas 500 autorizações aqui. Bom, nós tivemos que mobilizar a pedagogia inteira do dia para a noite. Todos o primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, manhã e noite. A sorte que a gente tinha 16 turmas naquela época. A gente tinha do primeiro ao oitavo semestre, manhã e noite. Aí os alunos foram maravilhosos. Eles se juntaram no auditório, falei, gente, vocês se viram, porque a gente não tem tempo de ensinar vocês como é que vocês vão se organizar. Do dia para a noite, eles montaram uma turma de recepção, uma turma de sudoku, uma turma de não sei o quê. Fizeram, porque ninguém tinha dinheiro, né? Eles fizeram camiseta de TNT, sabe? Esses negócios que só veste assim, um tipo de um avental. Vermelho, amarelo, a turma de recepção era vermelha, a outra era azul, a outra não sei o quê. Gente, foi uma coisa fantástica. Você sabe como as crianças vieram? Porque não tinha como arrumar ônibus, né? Para 500 crianças. Eles vieram a pé, pelo Boulevard, atravessaram o Boulevard desde lá da Santa Cecília. Foi assim uma festa em Mauá, né? Nós só conseguimos acionar a Honda. Os policiais vieram a pé para proteger as crianças, né? E os nossos alunos todos vestidos. Foi uma coisa fantástica, foi um evento em Mauá, né? Foi um evento em Mauá. E só tinha criança subindo essa escadaria toda, aí para lá e para cá. Foi uma loucura. Mas os alunos, gente, eles se mobilizaram de um jeito que nem eu acreditava. Eu atravessei o Boulevard, eu fiquei na turma de atravessar porque eu fiquei morrendo de medo, os professores todos tiveram que ajudar, né? Porque tinham 5 professores envolvidos, mas todos tiveram que ajudar. Mas os alunos de pedagogia tomaram conta de tudo. Tinha aluno organizando a organização, tinha aluno na recepção, tinha aluno na alimentação. Eles foram para 25 de março, compraram coisa de prender cabelo, compraram alimentação, fizeram potinho de alimentação de comida japonesa. Olha, eles fizeram um evento que vocês não imaginam, parecia o bairro da Liberdade. A fama ficou igual o bairro da Liberdade. Eles se pintaram de japonês, foi maravilhoso. Eu não vou esquecer. Eu fazia terapia naquela época, quando eu cheguei na terapia no dia seguinte, eu falei assim, então, Eduardo, sabe aquele evento que era para 30... Falei para o meu terapeuta, né? Para o meu psicólogo. Sabe aquele evento que era para 30 crianças, que vai acontecer sábado e tal? Então, vão vir 500 crianças. Ele, o quê? Eu falei, pois é. Ele falou assim, a sua cara, Marlene. Eu falei, por que você fala que é a minha cara? Ele falou assim, você não faz coisa pequena. Eu estava achando estranho de 30 crianças. Eu falei assim, não fala isso, que eu estou apavorada, que dá tudo errado, uma criança se machucar. Não vai se machucar nada. Eu falei assim, como é que você confia assim? Eu tô morrendo de medo, eu não vou dormir essa semana, eu vou emagrecer uns... A única coisa boa é que eu vou emagrecer uns 30 quilos. Ele falou assim, então, mas não vai dar nada errado, não. Com vocês no comando, você, Massaco, eu conheço sua equipe, a equipe que você fala tanto. Não vai dar nada errado. Você, o Newton, a Rosana, você fala tanto deles que parece que eu conheço eles pessoalmente. E não deu nada errado, gente. Nada. Os alunos arrumaram radinho, sabe? Esse toque, não sei o que aí. Os alunos arrumaram radinho para a gente se comunicar. Olha, não tinha celular. Foi, gente. Foi lá nos 100 anos de imigração japonesa, que eu nem lembro mais que ano foi. Pena que a gente não tinha Facebook como a gente tem hoje e WhatsApp, essas coisas, Instagram como a gente tem hoje, porque senão vocês poderiam ver. Porque a gente não... Acho que Malemar filmou e eu não sei nem com quem ficou a filmagem, tanto foi euforia. Mas isso é projeto, né? É você... Top. Eu não dormi, acho que eu emagreci mesmo uns 5 quilos aquela semana. Não dormi sim, minha ocitocina foi a 1000 aquele dia, né? Isso é projeto escolar. E vocês vão viver essas experiências. Vocês vão ver que na véspera até de uma festa junina, a gente não dorme. Quem se envolve, agora vocês vão encontrar professores mornos. Aquele professor que, não esquenta não, dá tudo certo. Ele não se importa se
a salsicha não chegar, a gente se importa, porque é com a criança que a gente se importa. Né? Eu me importava, não era conosco, não era o projeto não dar certo para nós, eu me importava assim com as crianças. Gente, as crianças, vai chegar numa sala de sudoku, ela não vai poder jogar, ela vai ficar frustrada. Vai chegar no jogo xadrez, você sabe ver que bonitinho eles jogando. Eles fazem fila para jogar o jogo xadrez. Né? Então, assim, isso é projeto. Ali está Montessori, está Piaget, tá... Eu vi assim, eu subi ali no hall da fama, eu olhava assim para baixo, gente, minha vontade era chorar, mas não dava tempo de chorar, né? Porque era uma correria só. No fim do dia, estava todo mundo assim, as pernas moídas, né? Porque a gente depois fez o caminho de volta pelo Boulevard para levar as crianças de volta. A gente não conseguiu terminar no tempo, né? A gente conseguiu patrocinador para vir servir salsicha de graça para a criançada, não sei o que, gente que quis vir espontaneamente, de última hora, porque o professor falou, olha, a gente vai ter um evento, você quer ir lá? Eu vou, sabe assim, espontaneamente, não temos como pagar, não temos como... Foram. Então, assim, foi maravilhoso. E eu espero que um dia vocês façam isso, né? Porque, assim, é muito gostoso. Não é por nós. É um trabalho pedagógico que você vê nos olhinhos da criança, não há acreditar que pague. Você vê nos olhinhos da criança a alegria dela de aprender a jogar xadrez, sabe? A alegria dela de ver um sudoku ao vivo e a cores, coisa que um videogame, uma sala de videogame, sabe? Assim, no telão, porque a gente pôs no auditório a sala de videogame, né? Colocamos jogos japoneses. Foi muito bacana. Os alunos trouxeram jogos japoneses. A gente teve aluno da administração envolvido, sabe? Foi muito bacana. A gente convidou outros cursos, o serviço social veio, a gente convidou para quem quisesse vir. E é uma experiência que eu não esqueço, que me marcou. Né? Meu terapeuta falou assim, e aí como foi? Nem precisa contar, ele falava brincando para mim, nem precisa contar, eu sei que foi um sucesso. Eu falei, olha, Eduardo, eu nunca vou esquecer isso da minha vida, nunca vou esquecer isso da minha vida, porque os olhinhos daquelas crianças, vocês precisavam de ver a euforia deles indo embora. Aí eles queriam entrar na biblioteca, nós deixamos, né? Porque não tinha como. Nós levamos eles para o laboratório de informática, abrimos o laboratório, com fila, tudo organizado, né? Porque é um motivo de vocês dizerem, eu estou numa faculdade. Nós trouxemos crianças, gente, da periferia, crianças que moram no Jardim Oratório. Porque quem estuda ali no estado do Mesaldo são crianças da periferia, são crianças de um dos bairros mais pobres de Mauá, né, que é do Jardim Oratório. Hoje já não é mais tanto, graças a Deus. Né, graças a Deus mudou muito desse tempo para cá. Mas quando eu trabalhei no SAD, eram crianças muito pobres. Né? Hoje, graças a Deus, já mudou, mas ainda são crianças muito pobres, crianças sem saneamento ainda em algumas casas, tal. Mas eram crianças que nunca tinham ido numa faculdade, crianças que jamais pensaria em entrar numa faculdade, e para eles foi maravilhoso ver uma biblioteca, entrar numa biblioteca e etc. Então, é uma experiência que a gente tem que proporcionar. Eu os trouxe também visitar uma biblioteca, uma exposição de livros aqui na prefeitura, também atravessamos o Boulevard, quando eu trabalhava lá no SADA. Então, são projetos que a gente tem que ousar, são metodologias que a gente tem que ousar levar para a escola, para todas as escolas, para a escola privada, para a escola pública, assim como tem escolas, quem já assistiu Entre os Muros da escola, assim como a gente tem que levar para a escola particular, a visita num orfanato, numa comunidade, numa periferia, vocês vão ver, se conhecer e gostar de conhecer, porque às vezes eles ouvem falar muito, mas não sabem nem direito o que é e às vezes criam uma imagem errada do que é a periferia, né? Uma imagem equivocada do que é uma periferia, que periferia é só um lugar que tem tiro, que tem malandro, que tem bandido, que tem isso, que tem aquilo, e não imaginam que a periferia é um lugar que tem pessoas.
Então, a gente precisa mudar a didática, a gente precisa mudar os métodos, a gente precisa diversificar, a gente precisa plurificar, né? Trazendo para a sala de aula coisas diferentes, criando outros métodos, não ficando só naquilo que a literatura traz, partindo da literatura, sim, mas como diz o meu amigo Pedro Demo, que eu gosto muito e que eu cito muito, criando métodos novos, sabe? Inventando, como diz o nosso amigo Paulo Freire, inventando métodos novos a partir do que a literatura básica nos traz e a partir da nossa realidade, do nosso contexto, né? O que eu preciso criar de diferente a partir dessa experiência pessoal, desta realidade, do meu contexto, da minha necessidade. E é isso que um projeto prevê. Então, a partir dessa minha necessidade, desse meu contexto, dessa minha realidade, o que eu posso criar mais? Como eu posso fazer isso? Eu tenho que ouvir minhas crianças. Pode falar. Quem quer falar aí? O Paulo Freire fala isso também, né? Sobre Muito. sociedade, assim, para entender como que funciona, né? A dificuldade, o que pode ser transformado a partir dali, né? Como pode chegar a uma transformação a partir dali. Sim, é bem freiriano. É bem freiriano. Vocês vão me ouvir falar muito, porque eu sou fã. Bom, eu sou incondicional da escola nova, né? Eu sou escola novista. Por isso, sou fã de Piaget, Vygotsky, Vallon, que apesar do Vygotsky não ter participado, ele é contemporâneo desse movimento, e o movimento Escola Nova é bem baseado nesse social, nesse cultural que é Vygotsky. Ele só não participou tão intensamente porque ele estava preso, entre aspas, né, na Bielorrússia. Ele não saiu de lá, até por conta da saúde dele também, e a Bielorrússia não permitia, né, que os seus estudiosos, os seus intelectuais saíssem. Mas ele é bem, se ele tiver o Luria, que vocês vão ouvir falar muito, que é o seguidor dele, que é o contemporâneo dele e que deu continuidade às teorias do Vygotsky, fala muito isso, relata muito isso, escreve muito isso, que se o Vygotsky tivesse saído, ele com certeza teria participado desse movimento pós-escola nova, pós-escola novista. Ele teria intensamente participado e teria intensamente se associado à teoria valoniana e piagetiana, provavelmente, né? Porque são muito parecidos em vários pontos eles se interlocutuam, eles dialogam em vários pontos. Então, o Paulo Freire, inclusive, ele dialoga em muitos pontos nisto, e os projetos freirianos que vocês vão estudar aí, essa matéria, projeto educacional, é uma matéria que hoje é EAD. Então, essa matéria, se eu não me engano, no 6º semestre. Agora ela é EAD, em 2 aulas. Mas até o semestre passado, na grade velha, o pessoal que não tinha EAD, ela era presencial. Mas nós, professores, vamos trabalhando esses componentes. Vocês têm esse componente que o BIM já dava o semestre passado, agora com a professora de problemas de aprendizagem, não é? Sim. Então, é a mesma coisa, né? Vocês estão trabalhando na mesma, vamos dizer assim, na mesma perspectiva, só que agora eu não conheço o projeto porque eu vou trabalhá-lo só no outro componente futuramente, né? Porque cada semestre ele fica num componente. Antes da grade de vocês, né, o pessoal que está agora no 4º, 5º e 6º semestre, e o pessoal que está no 7º e 8º, esses 5 semestres, eles tinham um outro projeto, que é da grade diferente de vocês, chamado Projeto Interdisciplinar. Então, quando eles iam para o 3º semestre, que vocês não vão ter, porque vocês começaram com esse outro que é diferente.
Quando eles iam para o terceiro semestre, eles tinham um projeto chamado Projeto Interdisciplinar. Então, todos os componentes do semestre, que éramos eu, a matemática, a alfabetização, e etc, 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 trabalhávamos um projeto com eles, no qual eles tinham que construir um projeto interdisciplinar, em grupo, construir mesmo, com apresentação, contextualização, nananã, problema de pesquisa, e no final do semestre eles tinham que apresentar esse projeto com tema, tudo bonitinho, então a gente tinha que ensinar e apresentar. Eles tinham que fazer isso no terceiro semestre, no quarto e no quinto. E no quinto eles tinham que apresentar um produto. Então eu trabalhava com eles o projeto no terceiro, no meu componente de psicologia, e o professor, a professora Zilda, em matemática e língua portuguesa. No quarto eu trabalhava didática e os outros professores também. E no quinto eu trabalhava em psicologia e os outros professores também. Então eles iam aprendendo a fazer projeto ao longo desses semestres, né? E depois, né, no projeto educacional que eu dava também. Agora o de vocês, na grade de vocês, ele é trabalhado aí desde o primeiro, nesse outro formato aí. Então, para vocês entenderem como o projeto é importante. Então, eu não conheço na experiência prática esse projeto, porque eu vou trabalhar só num determinado semestre, quando eu der um determinado componente. Mas é a mesma coisa, é para vocês irem aprendendo a pensar metodológica e academicamente falando. Ok? Então, cada professor vai dando sua contribuição, vocês vão trabalhando nesse componente específico que é responsável, até vocês chegarem num nível que a coisa vai ficando, vai ganhando mais corpo, tá? Para vocês aprendendo a trabalhar. No terceiro semestre vocês têm metodologia do trabalho acadêmico, e aí provavelmente o projeto ganha um outro corpo, imagino assim, não sei, que eu não conheço o projeto na prática, tá? Mas até vocês chegarem no nível, você vê, a gente desenvolvia esse projeto com o pessoal do quinto. Por quê? Porque a gente já tinha, eles tinham metodologia científica, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, só que a gente fez os 100 anos da imigração japonesa. Então a gente trabalhava, quem dava metodologia científica para eles era a professora Ana, no primeiro semestre. Então a gente trabalhava isso no segundo, no terceiro, aí no quinto eu dava projeto interdisciplinar. Aí a gente tinha condições de trabalhar isso. Aí eles já saíam com um projeto para o TCC, praticamente. Então, era uma outra grade, com outra cara, com outro formato, né? Então, cada grade tem uma cara. E foi um projeto bem bacana, porque eles viveram intensamente na prática. Aí eles puderam escrever o resultado, a experiência, tudo depois dessa experiência aí tão intensa, né? Que não era para ser tão intensa, era para ser como uma sala só, né? Mas aí foram com 500 alunos. Para a gente foi ótimo, porque a gente levou isso para congresso, para simpósio, virou artigo científico, foi maravilhoso para nós, professores, e para alguns alunos que quiseram participar. Então, para nós foi maravilhoso, né? Depois de passado o susto, né, que a gente sentou para escrever, então virou apresentação de congresso. Para a gente foi uma experiência que todo professor gosta de ter, né? Sem a gente querer, sem a gente planejar, mas foi fantástica, né? E eu espero que a gente viva isso um dia novamente, assim espero. Toda aquela experiência que a gente vivia com o EJA, a gente escrevia e levava para o congresso, né? Sempre. Apresentava em congresso, era sempre muito bem elogiada, porque era uma experiência muito boa e rica. Mas essa com as crianças, porque tinha criança de primeiro ao quarto ano. Então, a gente pôde escrever artigos maravilhosos, né? Que depois a gente voltou na escola, colheu informação das crianças, eles estavam extasiados, né? Responderam, questionaram, desenharam, a gente pôde computar os resultados, tudo que vocês vão aprender em metodologia científica no semestre que vem, a gente pôde fazer, computar os resultados, colocar em gráfico, em tabela, e mandar para congresso, foi aprovado, e foi muito bom. Tudo isso cabe em várias metodologias, que são metodologias de ensino e de aprendizagem, né? Como, eu não lembro agora que eu fechei aqui o WhatsApp na minha visão,
como o grupo do 7º semestre falou. Apesar de serem instâncias separadas, o ensino e a aprendizagem, elas caminham juntas, elas caminham concomitantemente. Então, eu, professor, vocês, futuras professoras, que já estão aí no caminho, têm que compreender o seguinte: o ensino e a aprendizagem têm que caminhar juntos. Então, eu ensino e vocês aprendem. Mas, como diz o nosso amigo, nosso colega de trabalho, Paulo Freire, não há docência sem discência. Se vocês não aprenderam nada, é porque eu não ensinei. Então, não tem discência, não tem aluno, se não tem professor. Eu posso ter vindo aqui e ter dado a melhor aula do mundo, no meu ponto de vista. Se vocês não aprenderam nada, não teve docência. Essa é a visão freiriana que eu acredito mesmo. Então, eu posso chegar para o meu marido e ele perguntar como foi a aula. Foi maravilhosa. Hoje eu arrasei. Né? Eu arrasei, gente. Meu cabelo estava lindo, as meninas elogiaram. Né? Eu falei do Paulo Freire, da Montessori e do John Dewey, do Pestalozzi, do Paulo Freire, do Piaget, do Vygotsky, da inter-relação, do interpsico. Fiz inter comigo mesmo amanhã na psicologia, falei em problemas de aprendizagem, falei em projetos, mas se ninguém entendeu nada, ou se só 10% entendeu, eu não arrasei coisa nenhuma. Né? Só meu cabelo que pode ter arrasado, e ainda assim, né? Não está muito não, porque ele está meio mal aqui, é que vocês estão vendo no vídeo. Percebe? Não foi bem assim. Se vocês não conseguirem colocar no papel, ou, deixa eu ver o que eu entendi, não entendi tudo, ou se só 20%, ou se não foi mais de 50% que entendeu, então eu não arrasei. E o que é eu arrasar? É vocês terem entendido pelo menos a maioria das coisas que nós discutimos aqui juntos. Não juntas, né? Porque só temos meninas de manhã, à noite que temos meninos. Senão, não adiantou de nada. Né? Eu dou exemplo assim, a professora ensinou a respeito de célula, né? Aí ela mostrou a foto do ovo instalado, explicou membrana, núcleo, citoplasma, arrasei hoje. Mostrei uma foto, desenhei na lousa, expliquei. Quem não viu isso, né? Arrasei. Expliquei tudo direitinho. A criança chega em casa, o que você aprendeu? O professor postou lá uma foto de um ovo, falou do negócio de membrana, tal de citoplasma, núcleo. Eu não entendi nada, mas ela disse que é importante, que é para estudar, que vai cair na prova. Então, eu tenho que estudar. Né? E aí, a professora acha que arrasou, que explicou tudo. Né? Não explicou, porque aquela criança foi para casa só sabendo os nomes das coisas e uma figura. Ela precisa estudar muito para trazer as dúvidas, para ver se ela consegue entender o que aquilo é de verdade, né? Na sua essência, como a gente diz na filosofia, e não só na aparência, né? Ela precisa saber o que aquilo é na essência. Perguntas, meninas? Deixa eu ver se alguém aqui no WhatsApp tem perguntas. Não, Pro, acho que tudo bem. Vocês estão muito quietas. Eu fico bem angustiada quando vocês ficam muito quietas assim. Eu só queria falar que parece que ensinar tem muito a ver com gerar experiência para o aluno, né? Diante de tudo que a senhora falou, parece não, é fato que uma experiência vale muito mais, eu acho que um mês de aula falada, até um semestre inteiro, se você for você gerar uma experiência para o aluno, igual a senhora falou, de sair de sala de aula, porque eu até falei com o professor Bija semana passada, porque parece que esse ensino tradicional, que ainda é na maioria dos lugares aqui no nosso país, ele é bem confortável, né, professora? Porque a professora fala, igual a senhora falou, a professora fala, o aluno ouve, sabe o que tem que fazer, vira as costas e vai embora. Isso fica muito confortável. Igual a senhora falou da experiência da senhora, poder gerar uma experiência diferente para o aluno dá muito trabalho. Você tem que pensar, você tem que escrever, você tem que planejar.
Então, eu acho que a gente tem que ter em mente isso. Se a gente quer gerar esse tipo de experiência, a gente está preparado também para o tipo de trabalho que essa experiência vai gerar, né? Porque, igual eu falei, é você pegar um livro, ler, apresentar para o aluno, dar uma prova e virar as costas, mas isso tem bastante com o que a gente vem ouvindo. O que a gente quer gerar, né? O professor Binja também fala bastante disso. O que a gente quer colocar no nosso aluno, nessas nossas leituras? Eles levam a gente bastante a refletir, porque o que vai além do nosso trabalho só de ensinar? O que a senhora falou. A gente está só aqui para ensinar, mas o que é ensinar? É você falar, ele aprender, né? Eu acho que, para mim, o que a senhora está falando tudo é isso, sabe? Que experiência que eu posso gerar para o meu aluno? Exatamente. Lembro aqui também que, até ia falar anteriormente, quando eu era bem pequena, uma excursão, daí não sei nem que idade eu tinha, mas tipo, muitos anos, tanto que até hoje eu lembro. Assim, eu não lembro muita coisa que aconteceu, mas eu lembro assim do sentimento de estar naquele lugar, sabe? Eu fui para Ferrazópolis, eu acho que chama, onde é a nascente do Rio Tietê, Sim. e lá tinha e lá eles falaram também sobre a escravidão. Tinha lá um tronco que era onde os escravos sofriam as suas punições lá, e aquilo me marcou de um jeito que ficava horrorizada, tipo, como que isso existia, como que eles prendiam a pessoa ali. Isso me marcou de um jeito, eu lembro, assim, do sentimento do meu coração, que doía, sabe? Criança, assim, de ouvir o que ele estava falando e que talvez eu para a escravidão um ano inteiro na escola não ia me marcar tanto quanto eu ver aquele tom com aqueles instrumentos que eles usavam, como prendia, assim, sabe? Então, isso que a senhora falou veio calhar bastante com essa minha memória, de que como uma experiência trabalho, igual a senhora está falando, imagine disponibilizar um ônibus. Se não me engano, os pais tiveram que pagar, na verdade, os pais se disponibilizaram a dar uma certa quantia para alugar um ônibus lá na época, mas ela falou, quem tem condição também, você fala num lugar que os pais não têm R$10, R$20 para alugar um ônibus, e como você vai proporcionar, né? Eu acho que tudo isso, assim, é de coração mesmo, assim, né? Mas que borbulhar a mente, eu acho que tudo começa a borbulhar no nosso coração de professor, assim, né? O que a gente quer gerar? Daí do coração borbulha para a cabeça para a gente poder pôr no papel. Para mim, tá sendo muito sentimental a aula hoje, eu acho, por assim dizer, de ficar pensando mais nesse sentido. É isso que eu queria falar. Quem mais queria falar? Alguém queria falar aí? Não, foi impressão? Então, sabe por quê? Eu sou muito valoniana, né? Então, não estranhe se eu ficar assim, nesse discurso meio piegas, sentimental. Vocês vão me ver, às vezes, nesse jeito, porque é o meu jeito mesmo de... Eu acho que a gente tem que tocar na essência do aluno. E aqui eu não estou falando só de criança, porque eu escrevi um livro em julho falando acerca da pandemia, que a professora Ana até falou na reunião com os representantes, né? E lá eu trouxe vários autores que falam assim da experiência do adulto. O nosso aluno adulto, ele chega na faculdade com a experiência da escola básica. E muitos professores, às vezes, esquecem, muitos mesmo, esquecem que ele é um ser humano. Então, não é porque ele é adulto que ele deixou de ser... Peraí, gente. Não é porque ele é adulto que ele deixou de ser humano. Né? Ele continua sentindo. Então, a gente precisa tocar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pro, tô ouvindo. Ele precisa tocar. E por que eu acho isso importante?
Porque sinceramente, eu não acredito em formar um pedagogo insensível. Eu acho que o pedagogo, ele não pode ser uma pessoa insensível. Ele não pode ser alguém que não se importe com a criança. E quando eu digo se importar, muitas pessoas, eu vou falar muito sobre isso, quando a gente falar a respeito de valor. Porque vocês vão entrar nos estágios, gente dizendo assim, lá vem esses estagiários com essa história de valor, com a afetividade. Se importar com a criança e ser valoniano não é você passar a mão na cabeça e trazer blusa de frio e trazer comida para ele porque ele não tem comida em casa. Se você quiser levar comida para ele porque ele não tem comida em casa, é uma questão sua. Mas é se importar com ele como pessoa. Né? Você se importar, é você praticar empatia, que não é uma coisa fácil é você ouvi-lo, não é você ter piedade dele. Não existe coisa pior do que você receber piedade das pessoas. Então, eu não quero que vocês sejam pessoas piedosas. Eu quero que vocês se formem pedagogos humanos, humanísticos, que vocês olhem para as crianças ou para as pessoas de EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, idosos que vocês forem educar na Educação de Jovens e Adultos, como seres humanos, não com peninha deles. Então, às vezes, você tem que ir para a área do sentimento, das emoções, dos afetos, né? Você tem que ir para para uma outra dimensão, para uma outra perspectiva, porque aquela pessoa, ela não é só cognitiva, né? Ela não é só psicomotora, ela não é só corpo, ela não é só organismo, mas ela é sentimento, afeto, emoção, né? Que a gente vai, inclusive, ver. Estamos vendo ali na psicologia. Ela é alguém que deixou um filho com febre, ela deixou uma conta de luz para pagar, ela deixou uma casa que não vai ter almoço, que não vai ter janta, ela deixou uma mãe doente, um pai doente, um filho doente, uma preocupação. Ela está doente, às vezes está enfrentando uma doença, está enfrentando uma separação, enfim, enfrentando um filho que tem autismo, um filho que tem síndrome de Down, uma mãe que tem Alzheimer. Então, nós não podemos esquecer disso. Percebe? Nós não podemos esquecer disso. E isso é considerar o sujeito como ele é, a sua subjetividade, a sua identidade, que a gente vai discutir na psicologia, a sua identidade, a sua subjetividade, é considerá-lo no seu interior. E não é que a gente tenha obrigação disso, mas se você é professor, é um ser humano, e você terá problemas, e um dia a sua criança vai... Se você tratá-la como ser humano, ela também vai te tratar como ser humano. E as crianças, elas são muito sensíveis. Ela fala assim, hoje a professora não está muito boa, não. Ela é muito capaz de fazer isso. Hoje a professora não está muito boa, não. Acho melhor a gente nem pedir. Sabe aquele dia que a criança fala assim, vamos pedir para a professora para ela deixar a gente no parque? E de repente ela olha, você está diferente, elas falam assim uma para outra, melhor a gente não pedir hoje não. A professora hoje não, ela não está muito boa hoje não. Você não viu que ela nem sorriu, nem isso. É igual com mãe, né? A criança sabe quando mãe não está boa, quando o pai não está bom. É a mesma coisa, gente. Então, é importante a gente saber distinguir isso. Então, a gente precisa saber trabalhar isso na gente. Tem um teórico que a gente trabalha no semestre em didática, que eu gosto muito de trabalhar quando eu dou didática, chamada Christine Jossot. Ela fala muito a respeito disso. Ela fala muito a respeito da história de vida. A história de vida que você vivencia na sua vida vai ser provavelmente o que você vai reproduzir como professor. Então, é importante você aproveitar a formação docente para viver uma experiência boa na sua formação. Se você não teve uma experiência discente boa, vamos dizer assim, que você teve uma experiência educacional ruim, discente ruim, é importante que você viva uma experiência discente boa na sua graduação para você ter uma experiência docente boa. Então, este é o momento de vocês terem uma experiência docente boa.
Esse é o momento na graduação de vocês terem essa experiência docente boa. Tá? De vocês poderem experienciar, né? E viver intensamente os porquês das coisas. Eu queria, para a gente fechar isso, que vocês assistissem esse filme, que ele é rapidinho, ele tem acho que 14 minutos só, dá tempo da gente assistir antes de dar 11 horas. E quem quisesse fazer algum comentário dele, eu uso ele bastante em filosofia, mas dá para a gente usar em didática, porque a didática é irmã gêmea da filosofia, assim como a da psicologia. Eu gostaria que vocês assistissem, e quem quisesse colocar um comentário aqui, o que achou do filme, o que não achou, e pudesse colocar, eu gostaria que vocês colocassem um comentário aqui, o que acharam do filme. Pode ser? O que vocês acham? Ok, Pro. Pode Então, ser, tá Pro, bom. eu vou assistir. Espero que todo mundo consiga abrir, né? Se não abrirem, o nome do filme é Meu Amigo Nietzsche. Eu vou colocar aí para vocês. Tá? Tem no Tá, YouTube, tem no YouTube. Então, eu vou fechar aqui o Team Link, tá? tá bom, Pro, a gente comenta no WhatsApp? Isso. Tá bom. Não.